Muito bem, pessoal. Então, quanto os demais retornam, que acho que deve ter dado alguma coisa no sistema aqui na plataforma. Acho que só falta o Thiago, acho que estava antes, nós estávamos em 4. Vamos iniciar nossa disciplina, né, de desenvolvimento de projetos 2. Vocês realizaram a disciplina de desenvolvimento de projetos 1 com o professor Thiago, né, acho que foi no primeiro semestre passado, né? E nessa disciplina, né, de desenvolvimento de projetos 1, vocês discutiram a criação de uma ideia, né, de uma proposta de elaboração de projeto. Nessa disciplina, a gente vai fazer o desenvolvimento desse projeto. Então, a gente vai trabalhar com vocês a elaboração das partes desse projeto, né, com base no modelo do TCC, né, do final do curso, para que quando vocês iniciarem o processo de experimentação, iniciarem o processo de coleta, vocês já tenham bem encaminhado, né, a parte escrita do trabalho, tá? E também que vocês consigam ter uma contextualização, né, sobre o projeto. Além disso, vocês fizeram uma disciplina de metodologia da pesquisa, né, que vai dar o embasamento teórico para essas duas disciplinas, né, relacionados à parte epistemológica, né, do desenvolvimento propriamente dito de um projeto e também da escrita científica. Nessa disciplina, a gente vai focar muito no processo de escrita científica e também a delimitação dos principais elementos do projeto, que é problema, hipótese, objetivos e a metodologia, né? Associado a isso também é o cronograma para ser desenvolvido, tá bom? Então, eu vou trabalhar com vocês elementos de escrita que podem ser aplicados tanto para o desenvolvimento de um projeto, mas também para a escrita de um artigo científico, né, que é o produto final de vocês dessa disciplina, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Então, para isso, eu vou compartilhar. Deixa eu botar aqui vocês aqui do ladinho, para não me atrapalhar. Aqui. Bom, para isso a gente vai trabalhar ao longo da nossa disciplina, eu vou apresentar para vocês o nosso plano de ensino. Só deixa eu localizá-lo aqui, que eu não tenho muito critério para abrir a aba, então estão todas as abas tudo abertas. Deixa eu achar aqui. Aqui. Então eu vou compartilhar com vocês a nossa disciplina. Só deixa eu dar um zoom aqui. Vocês estão enxergando bem? Então, né? Acho que está legal assim. Bom, a nossa disciplina, então, ela tem uma disciplina de 15 horas, é uma disciplina relativamente curta, tá? E ela tem como principal objetivo acompanhar vocês nessa elaboração desse projeto que vocês vão desenvolver ao longo do curso, tá? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com a definição de problema, hipótese e objetivos, né? Eu vou trabalhar com vocês porque eu acho importante a estruturação da metodologia de acordo com o problema que vocês vão resolver, né? E trabalhar em cima de um cronograma de prazos para vocês conseguirem se organizar nessa execução, tá? Então, essa vai ser o que a gente vai trabalhar durante essas 15 horas, tá? A gente vai nossos encontros, eles vão estar divididos em encontros síncronos e assíncronos, ou seja, a gente vai ter uma carga horária de discussão, que a gente vai trabalhar presencial, encontros síncronos, sempre às sextas-feiras, à 1h30 da tarde, e eu vou manter esse encontro ali em torno de 1 hora e meia, né? Senão, para não estender tanto esse horário que acaba não sendo tão produtivo. E vocês vão ter essa carga horária complementar para fazer a criação do projeto que vocês vão utilizar ao longo do curso, tá? Então, vocês vão usar essa carga horária complementar para fazer isso. Então,
Os nossos encontros, eles vão ser divididos em 4 encontros. Então, a gente tem o nosso encontro de hoje, no dia 3, que eu vou trabalhar com a apresentação da disciplina. Eu vou mostrar para vocês a estruturação de um projeto, de um artigo científico. É muito rever aquilo que vocês viram na disciplina de metodologia. E eu vou apresentar para vocês uma metodologia de escrita, principalmente da introdução, no qual a gente vai delimitar contexto, problema, hipóteses e objetivo, tá? Então a gente vai fazer essa estruturação utilizando um método de escrita para isso. No dia 10, eu vou trabalhar com vocês a questão da definição da metodologia. Então a gente vai, a partir dos conceitos de metodologia e daquilo que está mais adequado para o projeto de vocês, a gente vai discutir como vocês vão estruturar essa metodologia. Claro que essa parte vocês vão ter que trabalhar junto com o orientador de vocês, tá? E a gente já vai conversar sobre isso daqui um pouquinho. E a gente vai estabelecer um cronograma do projeto, tá? Então, eu vou trabalhar com vocês em cima de um cronograma. No dia 17, eu vou trabalhar com vocês técnicas de apresentação de trabalhos acadêmicos, tá? Aí eu vou mostrar para vocês a técnica do pitch, que é o que a gente vai utilizar no nosso curso, tá? Então, eu vou ensinar vocês a como apresentar um trabalho acadêmico num tempo reduzido, para que vocês possam apresentar a proposta de projeto de vocês. E no dia 24, vocês vão fazer a apresentação do projeto. Eu vou convidar alguns professores do curso para participarem, para assistirem a apresentação de vocês, e vocês vão apresentar a proposta de trabalho de vocês, tá? Então, a gente vai ter um mês aqui bem intenso, tá? Para o desenvolvimento, a consolidação desse projeto de vocês, tá bom? Alguém tem alguma dúvida até agora? Não? Tranquilo. Não. Tranquilo. Na verdade, todas, mas aí tem um mês para desovar elas. Boa. Tá? E como é que vai ser a avaliação da disciplina? A avaliação vai se dar pela apresentação do pitch. Tá? Então, ao final desse período de um mês, vocês vão me entregar um documento que vai ter a proposta do projeto de vocês, tá? Junto com a apresentação do trabalho, a apresentação do trabalho. Isso vai gerar uma nota para vocês. Tá? Além disso, eu tenho atendimento paralelo, quartas-feiras eu tenho que atualizar esse horário aqui, que esse aqui é do ano passado. Não, quartas-feiras é o horário mais tarde, das 4h30 às 5h30. Mas é aquela coisa, né? Tipo, a gente marca um horário antes e a gente agenda, né? Isso aqui é só porque eu preciso disponibilizar um horário na agenda, tá? E aqui eu trago a bibliografia, né, que está no PPC do curso, tá bom? Bom, então, antes da gente começar a discutir a elaboração do projeto em si, eu gostaria que cada um de vocês me relatassem qual é o projeto que vocês idealizaram, né, até agora, e quem é o orientador de vocês, se vocês já entraram em contato com algum professor para orientar. Então, vamos começar com quem que está primeiro da lista aí? O Ian. Professor, teria algum problema de eu começar falando a minha parte? Que eu vou ter aula de enoturismo daqui a pouco, então não sei se consigo ficar até o final aqui. Pode ser, não tem problema. Tá, a minha ideia, eu estava com aquela ideia que eu tinha discutido contigo para eu estar utilizando ali as leveduras, né, para fazer o hidromel. Uhum. No caso, como já tínhamos discutido anteriormente também, eu achei que ia demorar muito tempo, não sei se conseguiria terminar o projeto, então eu acabei decidindo estar mudando ele um pouquinho. Eu vou fazer um resumo bibliográfico do hidromel por só, então da parte de como ele funciona, da fermentação, processos, um pouco do histórico, problemas e afins, assim, de um histórico geral, assim, do hidromel aqui no Brasil. Eu estou pensando em ir mais para esse sentido, ao invés de fazer uma aplicação de algum trabalho de pesquisa também, porque eu estou com um projeto um pouquinho grande ali do mestrado, então, para mim focar em um e que o outro eu sei que vai ser mais tranquilo, vou escrever ali mais rápido, de certa forma, daí eu já apresento e fico mais de boa. Então, a minha ideia seria fazer um resumo bibliográfico.
Então, eu queria fazer uma revisão bibliográfica sobre Isso. produção do hidromel. Tá, acho que é interessante. A gente pode trabalhar com a questão do tanto o hidromel quanto talvez alguma coisa relacionada à seleção. A gente pode trabalhar com talvez com fazer uma revisão sistemática, né, que teria mais peso até para ter uma publicação. Eu acho que é interessante. Pode ser feito sim. E tu conversou com o orientador, seria Eu conversei ali com a Giliane, troquei um pouquinho de ideia por tá. causa da matéria dela também, né? E como a gente tinha Aham, feito hidromel com ela, eu acho que ela teria um envolvimento interessante ali. Não confirmei nada tá, ainda, mas eu já estou colocando ali mais ou menos as ideias, né? tá, joia. Sigo pesquisando e tudo mais. Ah, uhum, não, beleza. Quem que é o próximo? Quem que quer falar aí a ideia do projeto? Ismael? Pode ser eu. Então, eu não tenho professor orientador ainda, tá? Mas a minha Uhum, ideia, a princípio, é uma produção de cidra com erva mate. uhum, Foi isso que eu fiz na primeira disciplina de desenvolvimento de projeto. E gostaria de dar uma continuidade para ver se sai alguma coisa boa ou não, né? Daqui a pouco sai uma porcaria, mas a gente tá com a pesquisa feita. sim, sim. Não, uma boa ideia. Cidra com erva mate. Tá. É, E tu já ainda não definiu o orientador. não, ainda não foi definido o orientador. Tá, beleza. Quem que é o próximo? Pode ser eu. Aí, Emerson. A minha ideia é fazer uma cerveja de baixa caloria. Eu até conversei com a professora Leilane no sábado passado, que a gente teve aula lá, né, em Uhum, Lages, e ela gostou da ideia e pediu para eu escrever um pré-projeto. Na verdade, o foco era outro e eu comecei a escrever para mandar para ela. Ela disse que vai dar uma uhum. olhada. Tá, não, beleza. Então, cerveja com baixa caloria com a professora Leilani, tá? Isso. Quem que é o... Não, beleza, Marcelo. E quem que é o próximo? Opa, professor Luciano. Professor, eu estava com a ideia de fazer uma cerveja, mas aí mudei também já, né? Está na revisão bibliográfica, e a ideia tem seria na parte de economia e mercado, é, cerveja artesanal aqui em Aracaju, e fazer uma análise do mercado aqui em Aracaju, em Sergipe, né? Na parte de economia e Uhum. mercado. Tá. Não, legal, legal, boa ideia. E já tem um orientador definido? Também não tenho um orientador definido ainda. Então, pessoal, o que que vocês vão... o que que vocês vão fazer, tá? Com base nessas ideias de projeto de vocês, vocês vão procurar possíveis orientadores, tá? Então, identifiquem dentro dos professores do curso quais aqueles professores que estejam mais próximo desse tipo do trabalho que vocês estão propondo, tá? Então, para poder discutir com ele, né, a ideia do projeto e também para que talvez ele possa também sugerir uma outra ideia, né? Ele possa analisar, não, isso aí tá muito legal, mas ele possa talvez sugerir alguma outra proposta para vocês ou alinhar melhor essa ideia, tá? Então, dessa semana até o dia 10, tá? Eu vou querer que vocês, junto com a atividade que vocês vão ter que entregar, indiquem qual é o orientador. Vocês vão ter que escrever o nome do orientador, tá? Então, e também algum possível co-orientador, alguma coisa assim, tá bom? Então, vocês vão ter essa tarefa de uma semana para ser feita, tá bom? Ok. Tá bom. Muito bem, então vamos começar a falar sobre desenvolvimento de projetos e escrita científica, tá? Na verdade, é um compiladão de tudo.
Bom, a nossa disciplina, então, ela vai trabalhar com vocês a criação desse projeto de pesquisa que vocês vão executar ao longo do curso. Tá? Esse é o nosso principal objetivo. E por que a gente faz um projeto de pesquisa? Por que a gente desenvolve um projeto? Tá? Um projeto, pessoal, ele é uma organização de uma ideia, tá? No qual a gente tem uma ideia de realizar algo, né? E a gente vai fazer uma sistematização dessa ideia, uma organização dessa ideia para que ela possa ser possivelmente executada, que ela possa ser executada. Então a gente tem diferentes tipos de projeto, né? A gente pode ter projetos técnicos, projetos de engenharia, projetos de vida, né? Então, eu quero fazer uma viagem, né? Então, o meu projeto ele é viajar para o Chile, né? Então, o que eu preciso fazer para viajar para o Chile? Eu tenho que ver locais para visitar, eu tenho que ver hotéis, eu tenho que ver como me deslocar até lá. Então, tem várias coisas que eu preciso resolver. Então, eu vou organizar isso. Eu vou comprar essas passagens, eu vou montar um cronograma de passeios, eu vou fazer um orçamento sobre essa viagem. Então, isso é um projeto, é uma organização de uma ideia, tá? E a gente usa a construção de projetos para organizar as ideias do pensamento científico, tá? Então, quando a gente quer entender algo, quando a gente quer desenvolver algum produto tecnológico, né? Ou realizar uma ação de extensão, porque os projetos não precisam necessariamente ser projetos científicos, mas pode ser de natureza tecnológica ou de extensão, a gente desenvolve projetos, tá? Para organizar essa construção dessas ideias. Eu vou focar aqui na nossa aula na construção de projetos científicos, tá? Ou seja, é transformar uma ideia, uma hipótese, um fato que eu quero observar, e trazer ele para a realidade, tornar ele executável, tá? Então, vamos pensar assim, por exemplo, quem é que falou da cidra com erva mate? Foi o Ismael, né? Bom, o Ismael vai querer desenvolver um produto, né? Desenvolver um produto diferente, que é a cidra, com diferentes concentrações de erva mate. Como é que ele vai fazer isso? Isso já foi feito, né? Como é que eu vou testar isso para ver se esse produto é adequado ou não? Como é que eu vou desenvolver? Ele é execuível ao longo do tempo? A gente tem um tempo razoável para executar ele, né? Então, tudo isso vai ser previsto num projeto, tá? E por que a gente faz esse desenvolvimento desse projeto, né? Então, é para tornar isso real, tá? Então, entendemos o que é um projeto. É uma organização, é uma sistematização de uma ideia, tá? Essa ideia pode ser uma ideia de uma proposta científica, pode ser uma ideia de um desenvolvimento de algum produto, né? Ou pode ser o desenvolvimento de uma ação para a comunidade, para a sociedade. No caso de projetos científicos, então a gente vai organizar a ideia de compreender um fato que está ocorrendo dentro da nosso mundo, assim. Então, deixa eu ver. O Thiago falou sobre uma revisão, né, sobre produção de hidromel, né? Então, essa seria o objeto do trabalho dele. Então, eu vou fazer uma revisão sobre esse assunto. Por que eu vou fazer uma revisão sobre esse assunto? Porque eu quero compreender aquilo que se sabe até hoje sobre a produção do hidromel, né? Para poder compreender esse fato de produção de hidromel, a gente tem que sistematizar, a gente tem que aplicar um método, né?
E esse método, quando a gente trabalha com conhecimento científico, é o método científico, tá? Que vocês já devem ter visto, né? Que o método científico, ele busca testar teorias, né? Avaliar teorias para poder compreender algum fato existente. Então, por exemplo, deixa eu pegar algum outro colega, vamos fazer cerveja sem glúten, né? Então, o que se sabe sobre a cerveja de baixa caloria? O que se sabe sobre uma cerveja com baixo teor de nutrientes, né? Então, isso são fatos que já existem, né? E que, a partir do método científico, a gente vai tentar descobrir, tá? Então, um projeto, ele parte dessa organização, dessa sistematização do método científico, tá? Então, o que seria o método científico? Né? O método científico, ele inicia da observação, né, de algum problema que a gente quer resolver ou compreender, tá? Então, existe algo que eu quero na natureza, dentro da sociedade, que eu quero ter uma compreensão sobre isso, tá? Com base nisso, ou eu quero propor uma solução para um problema real, né? Eu quero propor uma solução. Então, com base nisso, eu vou criar uma hipótese, né? Ou seja, o que é uma hipótese? É uma possível solução para o meu problema, tá? A partir dessa hipótese, então, eu vou estabelecer um objetivo, né? Então, eu vou criar um objetivo, e a partir desse objetivo, então, eu vou estabelecer uma metodologia que seja testável e verificável por outras pessoas. E aí eu vou aplicar essa metodologia, né, na forma de um experimento, né, ou na forma de uma revisão, ou na forma de um desenvolvimento de um produto, né. Então eu vou aplicar essa metodologia, eu vou avaliar os resultados dessa metodologia, né, então eu vou obter os resultados, e a partir disso eu vou estabelecer um fato, que é aquilo que a gente chama de conclusão. Tá? E eu vou verificar se o meu fato ele está adequado, ele está colaborando ou não à minha hipótese. Ou seja, eu vou aceitar ou não vou aceitar a minha hipótese. Tá? Então, quando eu estabeleço essa minha conclusão, então eu vou testar se a minha hipótese é verdadeira ou não. Tá? E, então, isso seria o método científico, tá? Ou seja, a partir de um problema real ou algo que eu quero observar, eu vou estabelecer uma hipótese, vou estabelecer um objetivo, né? Vou testar essa hipótese a partir de uma metodologia, vou observar resultados e eu vou estabelecer um novo fato, né? Que pode ou não validar a minha hipótese, tá? Então, o método científico a gente organiza dessa forma. Aqui é uma estruturinha meio maluca, mas geralmente todos os trabalhos científicos e de desenvolvimento tecnológico, eles estão estruturados dessa forma. Então, eu tenho algo que eu quero observar, eu vou estabelecer uma hipótese, a partir da minha hipótese, eu testo ela, né? E aí eu estabeleço uma teoria, ou seja, uma conclusão. Tá? Então eu quero fazer um exercício mental com vocês agora, tá? Para que vocês me narrem qual que é o fato ou aquilo que vocês querem observar, ou qual é o problema do trabalho de vocês. Vocês me disseram, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com aquilo, eu quero trabalhar com não sei o quê. Mas agora eu quero que vocês me digam qual que é o problema que vocês querem estudar. E aí nós temos aqui a Denise. Olá, Denise. Oi, professor, tudo bem? Boa tarde, colegas. Boa tarde, tudo bom? Tu Tudo bem. pode
Quando vocês fizeram a disciplina de desenvolvimento de projetos 1, vocês pensaram num projeto, né? Eu quero que tu me fale sobre esse projeto que tu desenvolveu na disciplina de projetos 1. Aí, de projeto 1, eu reprovei, professor. Eu não vi a disciplina que era 100% online e acabei não entregando um trabalho lá e eu fui reprovada. Mas a ideia de trabalho eu tenho. Não significa que eu não tenha. Eu tenho uma ideia de trabalho que é uma revisão bibliográfica em relação aos fermentados de fruta, que não é bem um fermentado. Eles estão utilizando agora na indústria aquelas composições de fruta para probiótico, para questões de saúde. Estão usando como fermentado, não sei se o senhor já chegou a dar uma olhada no mercado que tem. Já. Ela não se configura uma kombucha, porque ele já diz no próprio rótulo, não é kombucha. Uhum. Então, qual que é aquilo que tu quer observar? Qual que é o fenômeno que tu quer entender? Qual que é o problema que tu quer resolver? O fenômeno, porque assim, nós temos hoje a kombucha, que é um fermentado, que pode levar fruta, né, várias formas de fazê-la a partir do fermentinho lá, né, da levedura, mas veio esse subproduto. Eu quero avaliar qual foi o fenômeno desse subproduto que está sendo vendido na rede como um fermentado de fruta que não é kombucha, mas que tem propriedades minerais e de vitaminas para o indivíduo que ingere. Tá. E tu já pensou em algum orientador? Na verdade, pensei no senhor. Tá, tudo bem. Muito bem, muito bem. Então tá. Então o teu problema o problema do trabalho é aquilo que tu quer observar, a lacuna que tu quer entender, né? Tá relacionado então a esse produto que não é kombucha, mas que é desenvolvido por frutas e coisas que está sendo vendido no mercado, tá? Temos que trabalhar um pouco mais esse problema. E qual que é a tua hipótese? A minha hipótese é debater se realmente não é uma kombucha, porque a gente olha lá no rótulo, não consegue identificar, porque como é que ele leva um fermentado, como é que ele traz propriedades minerais e tudo mais, se ele não tem... Como é que ele chega naquele produto final? Então, revisar a literatura do que se transformou e segmentar a kombucha para essa nova bebida no mercado. Tá. Vamos ter que trabalhar. É bem nova, professor. Oi? O produto é bem novo no mercado. Pois é. Em questão de um ano. Uhum. Tá. Ian, qual que é o teu o problema, aquilo que tu quer observar? Ian? Tá. Ismael? Pode, professor. Alô? Oi. Tá. Eu quero que tu defina qual que é exatamente qual é o problema que tu quer observar no teu projeto. Meu problema, É. como é desenvolvimento de um produto novo, é verificar a possibilidade desse produto ser palatável, né? Se é possível consumi-lo, se tem mercado, se... Primeiro se vê se ele se dá para consumir, né? Aí, pela ideia que eu estou tendo né? Se é possível consumir e se tem mercado para isso. Tá, então é que aí isso já abre várias possibilidades, né? Então, tu falar se um produto teu problema é que existe
Eu acho que, na verdade, tu pode partir não de que esse produto é aceitável ou não, né? Mas que Esse se é produto existe, né? possível utilizar a erva mate como complemento ou como aditivo na produção de cidra, entendeu? Isso. Tá? Ah, e por que tu vai fazer isso? Porque como a região, principalmente a região de Urupema, Lages, consome muita erva mate, Rio Grande do Sul também, a produção macieira é tentar integrar os dois produtos, uma forma de um produto novo, né? Tá. Então, A cidra como um produto que não é produzido aí, e a erva mate que é um produto muito consumido. tá. Então, tu tem o erva mate que o que tem a erva mate que pode ser utilizada para. Ela tem algum componente bioativo? Ela tem alguma propriedade que possa agregar na cidra? A princípio, eu acredito que o sabor, né? Mas eu Tá. não testei, Então, eu não experimentei para uhum, ver. Isso é uma ideia que surgiu, né, pela possibilidade das duas coisas. tá. Mas o que eu quero trazer para a gente discutir é que quando a gente está desenvolvendo um projeto, a gente sempre vai partir de um problema, tá? A gente sempre vai partir de algo que a gente quer resolver, tá? Então, quando a gente formula uma hipótese, é a solução para esse problema, entendeu? Então, a hipótese Então, o problema é possível, é possível utilizar erva mate na produção de cidra? Sim ou não? Se sim, a hipótese é tentar gerar alguns, alguns subprodutos, né? Algumas formulações desse produto para ver se é consumível. Então, o problema é possível fazer erva mate, cidra com erva mate? Esse é o problema. uhum, tá. Então, essa seria a hipótese. Isso, A tua hipótese é que é possível utilizar a erva mate para como complemento ou aditivo na produção de cidra. Então, isso. isso é uma hipótese para resolver o teu problema. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui. Quem que está na sequência? Ismael. Luciano. Pois então, professor, tem aqui em Sergipe uma microvinícola, certo? E aí Uhum. o tema sugerido seria Microvinícolas em Sergipe, uma revisão biográfica sobre a produção artesanal de vinhos e as perspectivas de desenvolvimento regional. Esse vinho, as uvas, elas são colhidas aqui no Baixo São Francisco, né? E, e aí o objetivo geral seria fazer uma revisão de literatura científica sobre a vinicultura artesanal no Brasil e discutir a sua aplicação e potencial aqui no estado de Sergipe. Uhum. Já a hipótese que o problema da pesquisa, né, seria porque, apesar do crescimento da vinicultura no Brasil, há pouca produção e conhecimento científico aqui no Nordeste, especialmente em Sergipe. E ver como as iniciativas de criação de microvinícolas podem incentivar a fabricação de vinho, né? E os desafios técnicos e econômicos e culturais da região. Já como a hipótese, né? A hipótese principal seria a vinicultura artesanal em Sergipe, que, embora ainda é incipiente, mas que possui um potencial
que pode ser explorado, né, através da produção local das uvas no Baixo São Francisco. E também que há uma crescente demanda de bebidas diferenciadas, né? Então, isso aí seria a hipótese principal, certo? Tá bom? Então, tu já está com uma ideia mais estruturada do projeto, né? Então, legal. Tô. E Marcelo? Isso. Explique o seu problema e a sua hipótese. Não, é a produção da cerveja de baixa caloria, que hoje não são todas que conseguem fazer, né? Não são todas as cervejarias que fazem. E até conversei com a professora Leilane que a ideia era começar com uma lager. Fazer a produção de uma lager normal, depois aplicar as enzimas, né? E ver a diferença entre as duas, né? Para ver o quanto essa enzima conseguiria baixar o nível de carboidrato dessa cerveja. Então tá, então temos um objetivo e uma hipótese já bem definida também. Então percebo que vocês já estão com uma boa estruturação da ideia do trabalho de vocês, né? Então, na disciplina de metodologia, na disciplina do Thiago, vocês conseguiram então avançar bastante. Eu queria entender isso também, até para poder saber da onde que eu vou partir, tá? Então vamos partir já da escrita mesmo do projeto, tá? Muito bem. Só que para fazer essa estruturação dessa escrita, a gente não tem no programa um modelo próprio para elaboração de projeto, né? Dentro da especialização, a gente trabalha diretamente com a elaboração do TCC, tá? No TCC final. Mas a gente pode utilizar as partes do TCC já para ir estruturando o trabalho de vocês, tá? Então, a gente não vai, criar um projeto agora, escrever um projeto com introdução, revisão bibliográfica, metodologia, cronograma, orçamento, né, como é um projeto tradicional, e eu vou direcionar vocês já para começar a fazer a escrita do trabalho de conclusão de curso de vocês, tá? Mas só que nessa escrita do trabalho de conclusão, a gente vai trazer os elementos necessários para vocês desenvolverem o projeto em si, tá bom? Então, vamos lá. Bom, um projeto de pesquisa, vocês viram isso na disciplina de metodologia, né? Ele, então, é essa organização, né, de uma ideia, né, no qual ela é estruturada. E ele segue o método científico para fazer essa estruturação, né? Então, a gente parte de um problema, né? Então, a gente quer entender algo, quer resolver um problema, tá? Ou quer observar algo na natureza, fazer uma observação. E aí, a partir desse problema, a gente inicialmente vai partir de um referencial teórico, ou vai fazer uma revisão bibliográfica, tá? Vocês já chegaram a buscar textos e artigos relacionados ao tema de vocês? Já tentaram fazer uma pequena revisão? Já, eu baixei alguns artigos, mas não li nenhum. Só baixei. Tá. Eu também já baixei alguma coisa, mas não li. Eu andei vendo o pessoal da Argentina que tem alguma coisa mais ou menos parecida, mas também ainda tô coletando dados ainda. Tá. A primeira coisa quando a gente faz, tanto para escrever um projeto quanto para escrever um artigo, né, mas para desenvolver um projeto, é fazer uma busca de um referencial teórico. Mesmo que a natureza do projeto não seja uma revisão bibliográfica, todo projeto tem que ter um embasamento teórico, tá? Então, a gente tem que buscar aquilo que está sendo estudado sobre o assunto, sobre o nosso objetivo, né? Sobre o nosso
problema e sobre a nossa hipótese. Então, a partir do momento que a gente definiu o nosso problema e a nossa hipótese, a gente vai buscar artigos, né, para poder embasar, né, o nosso problema. Vocês estão usando o que para fazer essas revisões? Para buscar esses artigos? Estão usando alguma ferramenta, alguma plataforma? Hein, pessoal? Eu quando estou pesquisando, eu entro no sistema ali do Lattes, e aí tem uma parte que tu põe login, e aí eu tô catando os artigos por ali. O login da Wipsc. Mas pelo Lattes? Não, Lattes não, pelo. Como é que é o. Eu esqueci o nome do O site. Periódicos CAPES? Isso, da CAPES, é. Tá. Os periódicos da CAPES. Periódicos da CAPES é uma ferramenta de busca, né? Vocês podem buscar artigos por temas ali. Além disso, vocês têm plataformas, né? Tipo PubMed, Scopus, Cielo, né? Que vocês podem fazer buscas também, tá? Então, isso ajuda bastante a fazer revisão. E hoje também existem algumas inteligências artificiais que ajudam a fazer buscas de artigos a partir de temas, de perguntas, tá? Então, tem o SciSpace, tem o Consensus, que são boas plataformas de inteligência artificial que permitem fazer essas buscas. Claro que elas são plataformas pagas e tu tem um limite para fazer buscas nas versões gratuitas, tá? Mas tu acaba conseguindo bastante coisa. Mas as principais plataformas, a principal forma de fazer busca de referencial teórico são essas plataformas de busca, tipo a Cielo, a PubMed, o Elsevier, né? Então são essas plataformas. Vocês já chegaram a buscar nelas? Vocês já usaram estruturas e termos booleanos para fazer a busca? Vocês nunca ouviram falar nisso? Nunca ouvi falar. Tá. Eu vou estruturar o SIGA ali, o Moodle ali, estou com o SIGA na cabeça. O Moodle, eu vou colocar essas plataformas e ver se eu acho alguns tutoriais para vocês conseguirem fazer essas buscas do referencial teórico, tá? Aqui eu não vou conseguir na disciplina mostrar para vocês que é um pouco mais complexo. Eu precisaria de uma ou duas aulas só para explicar fazer isso, tá? Mas então vocês têm que começar fazendo uma revisão bibliográfica. Vocês têm que entender aquilo que está sendo estudado, tá? Então vocês têm que entender isso, tá? Entender o que já foi estudado até agora sobre o tema, tá? Bom, a partir também do problema, né? A gente vai estabelecer uma justificativa, tá? Tipo, por que eu vou fazer esse projeto? Por que eu vou desenvolver esse projeto, tá? Isso nos ajuda na construção de uma contextualização, tá? Ou seja, quando a gente vai resolver algum problema, eu não resolvo um problema do nada. Eu vou ter que contextualizar isso, tá? Então, quando eu faço essa contextualização, eu faço essa justificativa, o porquê que eu estou estudando isso, eu vou permitir que a pessoa que estiver lendo esse projeto, ou quando eu for explicar esse projeto para alguém, essa pessoa consiga entender claramente as minhas motivações, entendeu? Por que eu estou resolvendo isso? Então, por que eu estou estudando a erva mate na cidra? Por que eu vou estudar a viticultura e as vinícolas numa determinada região? Por que eu vou estudar algo que é parecido com uma kombucha, mas não sei se é uma kombucha? Por que eu estou estudando esse tipo de coisa? Então, isso ajuda a contextualizar, na construção da contextualização, tá? Então, isso sempre tem que estar presente no projeto, tá? Tem que ter esse elemento. Depois desse problema, né, a gente estabelece uma hipótese, né? Então, como eu vou resolver esse problema?
né? Como eu vou propor uma solução, né? Como é que eu quero entender esse fato? Então, eu vou estabelecer uma pergunta, né, para poder resolver o meu problema, tá? Algumas vezes as pessoas chamam hipótese de problema, mas o problema, quando se refere em problema, é no sentido de pergunta, tá? E quando eu falo de problema, é aquilo que quer ser entendido, tá? Então, a partir da minha hipótese, né, então eu vou criar os meus objetivos, né? Então, eu vou criar um objetivo geral, né, para o meu trabalho, e eu vou criar objetivos específicos, né? A partir dos objetivos específicos, eu vou estabelecer a minha metodologia, tá? Ou seja, eu tenho um objetivo geral e eu tenho um conjunto de objetivos específicos. Cada objetivo específico vai estar relacionado a uma etapa do meu método. Bom, então isso é uma sequência adequada do projeto. E aí, a partir dessa sequência de métodos, eu vou estabelecer um cronograma e eu vou estabelecer um orçamento. Então, essa seria uma estrutura básica de um projeto, tá? Então, que vocês vão ter que desenvolver. Dentro da nossa disciplina, o que a gente vai trabalhar basicamente? A contextualização, vocês vão ter que criar uma contextualização, vocês vão ter que estabelecer um problema, tá? Vocês vão ter que criar uma hipótese, estabelecer os objetivos gerais específicos, vocês vão ter que idealizar o método para construir e vocês vão fazer um pequeno cronograma, né, de execução do projeto. Isso a gente vai construir com base no modelo que a gente já tem de elaboração do TCC, tá? A gente vai dar uma modificadazinha nele para usar depois, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Bom, então se a gente for olhar essas partes do projeto, elas estão relacionadas ao método científico, né? Então, a contextualização e o problema, eles estão relacionados a essa observação do fenômeno que a gente quer fazer. A formulação da hipótese, a gente vai responder esse problema. A partir disso, a gente vai testar as minhas hipóteses, estabelecer um método, né, estabelecer um cronograma, estabelecer um orçamento e avaliar se esse meu método, essa minha hipótese, eu vou aceitar, eu vou rejeitar essa minha hipótese, e eu vou, ao final disso, estabelecer uma conclusão, tá? Então, isso seriam os elementos do projeto, no qual eu vou estruturar num documento que eu chamo de projeto e eu vou executar esse projeto ao longo de um tempo que foi planejado, tá? Ao final disso, eu vou ter resultados e eu vou ter uma conclusão. E eu preciso apresentar esses resultados e essas conclusões para a comunidade. Então, eu tenho que tornar público as minhas informações, porque o conhecimento científico, o desenvolvimento tecnológico, ele não avança se essas informações ficam restritas, tá? Então, eu preciso tornar isso público. E existem diferentes formas de tornar público. Por exemplo, produtos, né? Eu posso patentear esses produtos. Então, eu vou tornar público esse produto a partir de uma patente, tá? Produtos e processos. Estudos científicos, trabalhos científicos, eu vou tornar ele público por meio do quê? Resumos em congressos e artigos científicos, tá? Então, eu vou publicizar isso a partir desses textos. E por isso que o trabalho final de vocês, do curso, o TCC, o trabalho de conclusão de vocês, ele é estruturado na forma de um artigo científico, tá? Então, ele é um documento no qual eu vou estruturar esse trabalho, né, a partir de um modelo de um artigo científico, no qual esse artigo científico ele tem uma introdução, né, ele tem uma metodologia, ele tem resultados e discussões, uma conclusão e um referencial teórico, o referencial bibliográfico que foi utilizado no texto, tá? Então, o que tem na minha introdução?
A minha introdução, ela vai estar organizada na forma de uma contextualização, problema, hipótese e objetivo. Todo texto de um artigo científico, toda introdução de um projeto, ele sempre vai ter essa estrutura. Contextualização, problema, hipótese e objetivo. Tá? A partir do meu objetivo, eu vou sistematizar, eu vou organizar uma forma de analisar a minha hipótese, ou seja, eu vou estabelecer uma metodologia para isso. Tá? A partir da minha metodologia, eu obtenho resultados e eu organizo isso na forma de quadros, figuras, tabelas, textos, né? E eu discuto esses meus achados com outros achados de outros autores. Então, de outros pesquisadores, eu vou tornar isso público, né? Eu vou comparar isso com outros autores. Então, eu vou discutir aquilo que eu achei com outras pessoas. E a partir dessa discussão, então, eu estabeleço então uma conclusão, ou seja, eu verifico se o meu fato, minha hipótese foi aceita ou não, e eu estabeleço então um novo fato, tá? Uma nova conclusão, tá bom? Então essa seria a estrutura do trabalho de conclusão. E durante a nossa disciplina, o nosso curso, né, a gente vai iniciar a estruturação desse documento, do TCC, né? Mas só que nós vamos reorganizar um pouco essa estrutura do TCC por enquanto, para ficar mais adequado a um projeto de pesquisa, tá? Então eu vou dar uma organizada nesse documento aqui, eu vou deixar disponível para vocês no Moodle, para que ele tenha os elementos de um projeto. Mas também eu vou incluir com vocês o documento do TCC. Por quê? Porque quando vocês escreverem a introdução do projeto de vocês, vocês já vão ter elementos, texto escrito, para elaborar o TCC de vocês. Quando vocês forem escrever a metodologia de vocês, né, se for aquela metodologia que for executada, vocês já vão ter esse texto já escrito também, tá? A única coisa que vocês vão ter que atualizar vai ser resultados de discussão e a conclusão que vocês vão obter a partir do momento que vocês tiverem os dados, né, os experimentos, e coletarem os dados ou fizerem as revisões bibliográficas. Tá? Então, eu vou tentar ajustar esse documento aqui para ficar com características de um projeto, mas que vocês possam depois transportar esses textos, né, para a estrutura do TCC. Claro que, quando a gente escreve um projeto, a gente vai estar escrevendo no tempo verbal do futuro, porque a gente vai realizar as coisas, tá? E quando a gente escreve um TCC, a gente trabalha no tempo verbal do passado, naquilo que foi feito, tá? Então, vocês têm que cuidar dessa questão do tempo verbal. Tá? Mas muitos dos elementos vocês conseguem aproveitar nos dois arquivos. Tá? Dúvidas? Vocês estão me entendendo? Luciano? Alô? Não, Alô? não. Tudo zero dúvidas. Tá, não, perfeito. Então, o que eu vou... Então, entenderam isso? Eu vou organizar esse documento do projeto, da estrutura de um projeto, de uma forma mais simplificada, mas que tenham os elementos que vocês possam depois aproveitar no TCC de vocês. Tá? E eu vou deixar disponível também o TCC, o modelo do TCC também, caso vocês já queiram ir trabalhando nele. Tá? Então, vocês vão conseguir poder adiantar um pouco do trabalho. Tá? Bom, com isso, tá? O primeiro elemento que a gente vai construir no nosso projeto, nesse desenvolvimento de projeto, é a introdução desse texto. Tá? Então, a gente vai construir uma introdução. E a introdução, tanto de um projeto quanto de um artigo, é o elemento, ele é um dos elementos mais importantes da estrutura do documento.
Por quê? Porque é nele que eu vou mostrar para o leitor aquilo que eu quero resolver e como eu vou resolver. Tá? Então, a estrutura de uma introdução, ela tem que ser um texto que vá cativar a pessoa para a leitura, que vá tornar aquele texto facilmente entendível, tá? Então, muitas vezes o pessoal fala assim, eu vou vender o meu peixe quando eu vou escrever a introdução. Eu vou mostrar para a pessoa que estiver lendo, eu vou mostrar para um avaliador de uma agência de fomento aquilo que eu quero fazer. Então, a introdução seria o principal elemento. Se a gente fosse ranquear, nós teríamos a introdução, a discussão e a conclusão como os principais elementos de um artigo científico, e a introdução e a revisão bibliográfica, quando necessário, num projeto de pesquisa. Tá? Então, esses seriam os principais elementos. Bom, como é que é estruturada uma introdução? Né? Muitas vezes a introdução ela é a parte mais difícil de ser escrita num artigo científico ou num projeto, né? Porque as pessoas não sabem direito por onde começar a escrita desse texto. Tá? Então, existem metodologias, métodos para fazer escrita de introdução. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou apresentar para vocês um método de escrita de introdução. É uma estrutura textual, é uma estrutura de um texto, tá? No qual, se vocês conseguirem construir o texto dessa forma, esse artigo vai ser muito fácil de ser entendido por outra pessoa, aumenta muito as chances dele ser aceito para publicação, e se essa estrutura foi feita num projeto de pesquisa, você logo vai vender o seu projeto, logo vai vender a sua ideia. Tá? Essa é a metodologia chamada de CARS. Tá? Ela é uma metodologia que ela é baseada numa contextualização, numa definição de um problema e no estabelecimento de uma solução. Tá? Então, eu vou estruturar um texto de introdução seguindo essas três partes. Tá? O que é a primeira parte? É a parte da contextualização, ou seja, eu vou mostrar para o leitor qual é o contexto do meu projeto. Ou seja, o porquê que eu estou fazendo esse projeto? Qual é a importância desse projeto? O que já foi estudado sobre esse tema, né, anteriormente? Então, percebam que nessa primeira parte, ele junta três elementos importantes de um projeto. A justificativa, ele traz uma pequena parte de uma revisão bibliográfica, né, de conhecimentos atuais, né, e também a contextualização, né, o contexto geral do meu problema. Tá? Então, ele traz elementos importantes do projeto. Então, num primeiro parágrafo, em 1 ou 2 parágrafos, eu vou fazer todos esses elementos. Eu vou mostrar a importância, o porquê que eu vou estudar isso e aquilo que já se conhece sobre esse assunto. Tá? Então, essa vai ser a minha primeira parte da introdução. Na segunda parte, eu vou trabalhar com um problema. Né? Então, eu vou descrever o problema a ser estudado. Tá? Então, eu vou explicar, indicar aquilo que ou falta ser compreendido, ou o porquê que eu estou estudando aquilo, ou o porquê que esse problema é relevante para a sociedade, de alguma forma. Tá? E após o estabelecimento do problema, então eu vou fazer aquilo que chama de ocupação do nicho, ou seja, eu vou propor uma solução. Nessa solução, eu vou estabelecer, então, a minha hipótese e o meu objetivo. Tá? Então, uma estrutura de uma introdução, ela tem esses três elementos.
Tá? E é esses 3 elementos que eu vou trabalhar com vocês ao longo da disciplina. Tá? Então, eu vou pedir para que vocês façam a contextualização, façam uma breve revisãozinha bibliográfica de 1 parágrafo, 2 parágrafos, vocês estabeleçam o problema, né? Proponham uma hipótese e um objetivo. Tá? Então, esses elementos que a gente vai trabalhar ao longo, né, desse nosso curso. Claro que, junto disso, vocês vão ter que desenvolver também a metodologia, que vocês vão ter que trabalhar junto com o orientador de vocês. Tá? Muito bem. Bom, só para ilustrar para vocês aqui um texto, né? Esse aqui é um trabalho de um TCC que foi defendido semestre passado, tá? No qual ele foi escrito seguindo esse processo. Bom? Então, se a gente for olhar aqui na introdução, eu consigo separar essas 3 etapas. Né? Eu consigo separar a contextualização, né? Eu consigo definir o problema e eu consigo estabelecer a minha hipótese. Tá? Então, eu vou pedir que vocês estão conseguindo enxergar o texto ou está muito pequeno? Tá pequeno. E agora? Sim. Eu quero que vocês leiam esse item 1 aqui, território. Tá? Ali uns minutinhos aí para vocês lerem só esse parágrafo. Conseguiram ler? Sim. Sim? Tá. Então, eu quero que vocês me expliquem qual é o contexto desse trabalho. O que vocês entenderam? É o entendimento da cinética da produção que é do CO2, da fermentação. Basicamente é isso, né? É estudar a cinética de fermentação, né? Então, ele está falando sobre a fermentação alcoólica, ele está falando sobre o papel da Saccharomyces cerevisiae no processo de formação do vinho, né? Transformação do mosto em etanol, na produção do CO2, né? E na cinética, que é importante a gente estudar essa cinética de fermentação. Né? Então, ele está contextualizando. Percebam que ele está delimitando, dentro de todo o conhecimento, dentro de tudo que a gente conhece, ele está delimitando. Ele está pegando uma partezinha e está dando um contexto. Tá? Na segunda parte, eu tenho aqui o problema. Tá? Deixa eu ver. Eu vou pedir para que vocês leiam esses 2 parágrafos aqui. Aí, quando vocês estiverem terminando, tem mais uma partezinha. Na verdade, é só o autor aqui embaixo. Então, eu vou pedir que vocês leiam esses 2 parágrafos aqui.
Vocês conseguiram terminar de ler? Conseguiram ler, pessoal? Sim. Então, qual que é o problema que esse trabalho está se propondo? A definição de parâmetros cinéticos? Definição de parâmetros cinéticos. Por quê? Porque ao EV, quando a gente vai estudar a cinética de fermentação de leveduras, ele estabelece só a comparação de valores finais, tipo, o quanto de CO2 produziu, né? Comparando diferentes isolados ou processos de fermentação. O que esse trabalho está se propondo é usar parâmetros cinéticos para poder comparar o processo de fermentação. Usar taxa de crescimento, fase lag, a produção máxima para comparar os diferentes processos. Tá? Então, isso é a proposição. Então, esse é o problema. Tá? Não existe uma metodologia ainda bem estabelecida para isso. Tá? E aí, aqui é a ocupação do nicho, ou seja, hipótese e objetivo. Tá? Então, vamos dar uma lida nessa segunda parte. Conseguiram, né?
E aí, pessoal, conseguiram concluir a leitura? Sim. Sim? Então, qual que é a hipótese e o objetivo desse trabalho? Vocês conseguem identificar? A hipótese é estabelecer um roteiro lógico ali da modelo de regressão. Perfeito. E aí o Objetivo objetivo... é eles fazer o procedimento sistemático para conseguir fazer a leitura acumulada de CO2. Eu não estou dizendo que esse artigo esse texto está muito bem escrito, tá? Ele tem bastante, tem alguns errinhos, mas ele foi estruturado dessa forma, no qual eu tenho contextualização, problema, hipótese e objetivo, tá? Não ficou. Foi a primeira vez que vocês leram esse texto. A gente falou, claro, um pouquinho de cinética na disciplina de microbiologia, mas vocês não têm um contato tão grande sobre o assunto. Vocês conseguiram compreender aquilo que estava escrito? No sentido de entender o contexto, problema, hipótese e objetivo? Essa parte da leitura ali, da cinética, de fazer a regressão, essa parte eu não entendi. Não, tudo bem. Mas Não, mas aquilo é que porque está estava se escrito propondo, sim, assim, sim. aí sim. Essa é a minha pergunta. Aquilo que o trabalho está se propondo, vocês entenderam? Sim, essa parte de. Sim, agora o a fundo não. Só o que, que eles querem fazer, né? Perfeito, perfeito. Mas quando a gente aplica essa estrutura de contextualização, problema, hipótese, objetivo, facilmente um leitor, mesmo que não esteja apropriado do texto, ele consegue retirar essas informações e ele consegue imaginar mais ou menos aquilo que está sendo feito. Claro que uma pessoa que não tem um conhecimento profundo sobre uma determinada área, ele não vai saber as nuances, né, específicas da área, mas ele consegue ter uma ideia daquilo que vai ser feito, entendeu? Então, toda a introdução, seja de projeto, seja de artigo, ele tem que ter essa estrutura. Isso facilita muito a escrita científica, tá? Bom, na nossa disciplina, a primeira coisa que a gente vai desenvolver, né, é fazer essa estruturação da introdução, tá? Então, nessa nossa próxima semana, vocês já vão começar a estruturar o trabalho de vocês. Vocês já vão começar a construir essa introdução, tá? Isso a gente vai fazer até o dia 10, tá? Então, nessa semana, vocês vão ter que escrever sobre esse texto, tá? E escrever esse texto, a gente usa esse método CARS, que facilita muito essa escrita, tá? Eu vou compartilhar aqui uma estruturinha que eu tô... Peraí. Cliquei no botão errado aqui. Uma estrutura que eu tô organizando aqui. Modelo. Eu estou montando a partir do modelo de vocês já para começar a deixar prontos os textos, né? Tá? Então, o que esse método CARS... como é que a gente escreve essa introdução? A gente vai escrever dentro dessas três partes, esses três movimentos, né, que a metodologia traz, né? Estabelecimento do território, estabelecimento do nicho e ocupar nicho. Deixa eu achar aqui um artigo. Acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem.
Aqui. Estou tentando aqui mostrar aqui. Vamos lá. Ó, como é que a gente faz, tá? A gente, ao invés de escrever um texto corrido inicialmente, a gente separa o texto em 3 partes, tá? A gente começa escrevendo essa contextualização. Então, aqui, a gente escreve um parágrafo sobre esse contexto, essa contextualização, tá? 1 ou 2 parágrafos, isso depende. Esse aqui eu estou escrevendo um parágrafo porque a revista que eu vou mandar, a introdução ela é bem curta. Ela tem 3, 4 parágrafos no máximo. Então, a gente não delimita um tamanho, tá? Pode ter mais parágrafos. Esse aqui só tem um parágrafo por causa da característica da revista. Mas aqui eu estou fazendo uma contextualização do problema. Aqui eu estou falando sobre o problema, tá? E aqui embaixo, nessa parte aqui, eu tenho o objetivo. Claro que ainda falta colocar a hipótese, que eu tô escrevendo esse texto ainda, tá? Mas percebam que eu separei o texto em 3 partes, tá? Isso me dá, quando eu separo essa estrutura em 3 partes, me permite que eu escreva na minha introdução essas 3 estruturas que são importantes, né, para o artigo científico, tá? Então, eu sugiro que vocês, eu vou trabalhar com vocês escrevendo dessa forma. Depois a gente junta esses textos, claro que daí precisa deixar ele às vezes um pouco mais fluido, tem que botar os conectores, algumas coisas assim para tornar ele um pouquinho mais fluido, tá? Então, eu vou, cadê a introdução? Deixa eu achar aqui. Eu vou disponibilizar para vocês no modelo desse projeto que eu estou trabalhando, que vai ser feito junto também com o modelo do TCC, tá? Essa estrutura utilizando essa metodologia, né? Para vocês já irem escrevendo, fazendo a contextualização, estabelecendo o problema, hipótese e objetivo, tá? Essa estrutura vocês vão me entregar escrita na próxima sexta, tá? Então, vocês vão escrever 1 ou 2 parágrafos da contextualização de vocês. Vocês vão escrever 1 ou 2 parágrafos sobre o problema e vocês vão escrever sobre a hipótese e o objetivo de vocês, tá? Vocês podem inicialmente escrever em tópicos ou em parágrafos separados, mas depois vocês vão unindo esses parágrafos para ficar um texto fluido, tá bom? Além disso, de ter esse texto escrito, aí vocês vão indicar junto no texto qual é o orientador que vocês vão trabalhar, tá? Então, quem é a pessoa que vocês definiram, né, para ser orientadora do projeto de vocês, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Corre o risco da pessoa não aceitar, né? É meio difícil. O pessoal é legal. Mas eu sugiro vocês já ir conversando, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma coisa, vocês falem com a Giliane, tá? Porque ela dá uma mediada em algum possível problema, tá bom? Outra coisa, pessoal, eu não vou fazer o trabalho de orientação de vocês. Eu vou orientar a escrita do texto, tá? A minha função aqui é fazer a orientação da escrita do texto e ir acompanhando para ver se o trabalho está ocorrendo de forma correta. Mas a discussão do problema, a discussão da hipótese, a discussão da metodologia e do cronograma, vocês vão ter que fazer junto com o orientador de vocês, tá? Então, eu não vou fazer esse papel, só, claro, com uma pessoa que eu for orientar, tá? Eu vou auxiliar vocês a escrever, tá bom? Entenderam essa metodologia? Entenderam como fazer esses passos? Aquilo que tem que constar dentro de cada um dos itens?
Sim. Sim, Tá. sim. Eu vou deixar uma. Eu confesso que eu não terminei ainda de fazer a estruturação do Moodle, tá? Eu vou terminar hoje, agora de tarde. Eu voltei de recesso de licença na segunda-feira e eu fiquei resolvendo um monte de coisa e eu não consegui organizar o Moodle. Então, eu vou. Agora de tarde, eu vou organizar o Moodle direitinho. O que eu vou deixar ali? Eu vou deixar um texto explicando essa metodologia do CARS, tá? Eu vou deixar a nossa videoaula gravada, os slides da aula, e eu vou deixar também alguns links, alguns textos que vão auxiliar vocês a fazer revisão bibliográfica. E eu vou indicar também um curso que é de um professor da Federal de São Paulo, não, é da USP, que ele tem um curso de escrita científica muito bom e que hoje o curso está gratuito. Então vale a pena fazer. O cara é muito bom para falar sobre escrita de artigos científicos de alto impacto, né? Que é um tema um pouco mais específico daquilo que a gente está abordando aqui na nossa disciplina, tá? Então eu vou deixar esse material para vocês como material de suporte, tá? Vocês podem entrar em contato comigo durante a semana, né? Se vocês tiverem alguma dúvida para fazer a escrita, tá? Então fiquem bem à vontade. O que vocês têm que fazer então? Procurar o orientador durante a semana. Eu sugiro que faça isso de hoje a segunda. A partir do tema de vocês, do problema de vocês e da hipótese, começar a buscar artigos científicos em plataformas de busca, tá? E começar a escrever essa introdução. Escrevam primeiro contexto, problema, hipótese e objetivo. E a partir dessas partes vão incrementando o texto, tá? Vão incrementando. Dúvidas? Eu disse que 1 hora e meia nós íamos terminar. Eu acredito, professor, que as dúvidas vão surgir a partir do momento da escrita, né? Perfeito. Que agora na aula tudo certinho, mas a hora que começa a escrever o bicho pega, né? Isso. Essas dúvidas que vocês têm que trazer para mim e mandem mensagem, tá? Eu vou mandem mensagem para mim que a gente pode marcar um horário fora para tirar essas dúvidas. E essas próximas semanas, por favor, me chamem para a gente poder discutir com o texto, tá? O ideal mesmo seria que se a gente estivesse fazendo uma aula presencial, que é o que eu vou fazer com os alunos do mestrado amanhã, sentar com eles e começar fazer eles escreverem, pelo menos iniciar, e eu ir debatendo com eles durante a tarde inteira. Mas isso a gente não consegue fazer direito de forma remota. Mas, então, o que eu peço é que vocês comecem a escrever e, quando sentirem dificuldade, me chamem, tá? Que daí a gente marca um horáriozinho e aí a gente tira essas dúvidas e tenta desdar o nó, tá? Bom? Não fiquem desamparados, tá? Me chamem. Tá bom. Tranquilo. Então tá, meus queridos. Já deu 1 hora e 25, tá? Então, bom início de escrita para os senhores, tá? Iniciem com a revisão bibliográfica, comecem a procurar artigos científicos. Eu vou botar uns tutoriais ali para vocês buscarem artigos ali. Falou, pessoal. Até mais. Certo, obrigado, professor. Boa tarde. Nada. Até mais, uma boa tarde.